Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima sexta-feira a todos nós, né? Mais um dia aí que Deus nos deu. Um dia lindo, dia de sol. Gente, hoje nós vamos estudar uma passagem que está lá no livro de Marcos capítulo 12, versículos 41 a 44. Uma passagem bem curtinha que está ali no Evangelho de Marcos, que fala sobre a oferta da viúva. Amém? Amém. Vamos então, depois estudar o que Jesus quer falar conosco com essa palavra. Vamos tocar um louvor, então, nos alegar na presença do Senhor. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, fiel é meu Deus, fiel é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, e amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, fiel é meu Deus, fiel é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Glória a Deus, aleluia, Deus é fiel. Amém? Glória a Deus, vamos orar então, consagrar este momento ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, consagramos este momento de oração, de palavra, Senhor, a Ti, Pai, para Te adorar, para bendizer e engrandecer o Teu santo e poderoso nome. Ó Pai, que nós possamos ter entendimento hoje da Tua palavra, desta passagem, Senhor. Que o Senhor possa colocar no nosso coração, que o Espírito Santo possa ministrar a cada um deles, Pai, a sua palavra, o seu desejo, a sua vontade, em nome de Jesus. Guarda, protege e livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Então, hoje a passagem que eu escolhi, que Deus tocou ao meu coração, que eu achei interessante e boa para nós meditarmos, né? Está lá no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 41 ao 44. Vamos ler então. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão, colocando o dinheiro nas caixas de oferta. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou duas pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva
pobre colocou na caixa de oferta mais do que os outros. Todos deram o que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Prestaram bem atenção no texto, irmãos? O texto, ele tem uma entonação, né? Jesus estava ali observando a multidão, observando o público, observando quem colocava as contribuições, quem colocava dinheiro nas caixas de oferta. E Jesus, observando, ele viu que tinha muitos eram ricos, na sua maioria eles eram ricos, né? Então eles lançavam grandes quantias dentro daquelas caixas. Mas chamou a atenção de Jesus uma viúva, né? Uma viúva pobre, o texto deixa bem claro, uma viúva pobre. Chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Então Jesus deixou claro, né? Ricos colocavam altas quantias e essa viúva, que era muito pobre, ela colocou 2 pequeninas moedas de cobre, né? E qual foi, né? A gente se pergunta nesse texto o que chamou a atenção de Jesus, o que foi que chamou a atenção de Jesus? Jesus chamou os discípulos para ensinar os discípulos. E ele disse, Jesus declarou, afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que os outros. Então, Jesus está dando mais valor à oferta feita, né, com qualidade e não à quantidade, né? Os ricos colocavam muito dinheiro, mas essa viúva colocou, e por que Jesus disse que ela doou mais que os outros? Se foram 2 moedinhas, e ainda o texto diz que essas 2 moedinhas eram 2 moedinhas de pequeníssimo valor, né? Porque Jesus ele está dando valor aqui mais à qualidade do que à quantidade. Então, mais ela deu o que ela tinha, né? E ó, que Jesus falou, todos deram, lá no verso 44, versículo 44, todos deram o que sobrava, mas ela deu da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. A palavra sobrava significa resto. Se a gente for procurar no dicionário, resto é aquilo que sobra, né? Então, quer dizer que esses ricos, eles tiraram tudo o que eles precisavam. Eles pagaram as contas, eles compraram seus mantimentos, ainda guardaram um pouco para caso surgisse uma necessidade. Então, eles doavam, davam, ofertavam quantias razoáveis, grandes, era uma boa oferta. Mas eles tinham isso, eles tinham condições de fazer isso. Mas essa viúva não tinha. Essa viúva deu o que ela tinha. Ou seja, e agora? O que eu vou fazer? Né? Se eu dei o que eu tinha. Então, Jesus viu nessa oferta dela generosidade. Né? Jesus estava ali sondando, olhando o coração, né? Jesus estava sondando o coração. Quanta generosidade teve na oferta dessa senhora, né? Então, eu dar o que me sobra, né? Tirei o meu necessário para o meu sustento, para minhas contas, eu dar o que sobra é o normal, né? Mas Jesus está falando aqui para nós que nós venhamos a colocar no altar do Senhor o nosso melhor, né? Aquilo que está no nosso coração e não a quantidade. Para Jesus não importa se você faz grandes ofertas, e sim se você está ofertando o seu melhor, né? Então, ali fala ali que a viúva deu da sua pobreza, ela deu tudo que ela tinha. Ou seja, entregue o que você tem, se entregue totalmente, porque ela se entregou totalmente, porque ela entende que tudo vem de Deus, né? E que Deus ele não vai deixar faltar para ela. Então é por isso que ela entregou o que ela tinha, né? E vejamos aí então que Deus está observando, e Deus ele observa os bons e os maus. Ele observa o comportamento de todos nós. E nós precisamos no momento da nossa oferta, né, verificar qual é a nossa real intenção, né? Ele achou a ação desta viúva maravilhosa, uma boa ação. Tanto que ele chamou os discípulos e disse, é esse o exemplo. Ela doou mais do que os outros, porque ela doou o que não tinha. Talvez ela não fosse conseguir mais nada para aquela semana, para aquele dia, mas ela foi lá, entregou de coração, entregou com alegria,
né? Porque 2 Coríntios 9, 7 vai dizer que eu preciso contribuir segundo o meu coração, porque Deus ama quem dá com alegria. Então ela fez uma boa ação, ela agradou Jesus, serviu como exemplo para os discípulos, né? Bem dizer, envergonhou quem estava lá, quem estava dando o que estava sobrando. Então às vezes nós temos pouco mesmo e não queremos dar o pouco que nós temos, às vezes por vergonha, mas que você possa se focar nessa palavra e compreender que o importante é nós darmos o nosso melhor, nós sermos generosos com a casa de Deus, né? E darmos o nosso melhor, não nos preocuparmos com a quantidade, amém? Então, outra coisa, né, que eu já falei, mas vamos procurar trazer a Bíblia aqui, trazer um versículo a respeito da generosidade. Então, a generosidade ela não vai depender da nossa condição financeira. Se nós esperarmos ter uma condição financeira melhor, sermos bem abastados para fazermos as nossas ofertas, talvez nós sempre vamos achar que falta, né? Que nós temos falta receber mais, ganhar mais, trabalhar mais para darmos mais. Mas Jesus vem falando, né? Dá segundo o teu coração e dá com alegria e dá com generosidade. Então, Provérbios 11, 25 vai dizer para nós que o generoso prosperará, né? Quem dá, a segunda parte ali, né, não nos interessa, mas quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então, a palavra vem dizendo para nós que nós, se formos generosos, nós prosperaremos. Então, que Jesus, né, estava observando nessa viúva, é que a oferta dela valeu mais que a dos outros. E ele está falando em relação ao sentimento de generosidade, a atitude, a boa ação dela de colocar no altar do Senhor tudo que ela tinha. Amém? Isso tem um poder muito grande, a generosidade, porque ele vai possibilitar, eu anotei aqui, ele vai possibilitar a bênção de chegar até você. Muitas vezes nós temos bênçãos que nós queremos, bênçãos retidas, né? E isso vai, eu colocar lá a minha oferta no altar do Senhor, vai fazer com que o Senhor derrame sobre a minha vida aquelas bênçãos que eu quero, que eu necessito, que estão, o meu coração deseja. Então, quando for sempre ofertar, lembre-se da viúva que fez essa oferta. E não importa a quantidade, sim a qualidade. E sim, se eu tô doando, se eu tô dando com alegria, se eu tô sendo generoso, né? E é segundo o seu coração. 50 centavos, R$1, R$2, não importa, é segundo o seu coração. Se você está dando para a igreja, para o altar de Cristo, com alegria e generosidade, amém? Então que nós possamos aprender com essa viúva, né? E aprender que não é a quantidade, sim nós entregarmos o nosso melhor para Deus, amém? Então essa palavra é uma palavra simples, mas fica essa palavra para nós meditarmos hoje durante o nosso dia, durante a nossa semana, que nós venhamos sempre a ter doações, né, generosas para o reino de Deus, porque Deus se alegra, né? Quando vê que nós estamos cheios de alegria e de generosidade no nosso coração. Amém? Então vamos declarar o Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra, e vida longa lhe darei. E lhe mostrarei a minha salvação.
Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar então, irmãos. Vamos agradecer a Deus pela nossa semana, pela nossa família, pela nossa casa, né? Agradecer a Deus aí por pessoas que pregam a palavra, pregam o evangelho, que oram por nós. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor não deixa faltar nada para nós, Pai. Mas não só por isso, porque o Senhor nos perdoa, porque o Senhor nos guarda, nos cuida, nos protege. Ô Senhor, te damos glória, Pai, pela nossa vida, pela nossa família, por tudo que o Senhor nos oferece, Pai. Sim, ao menos nós merecemos, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, perdoa se às vezes nós entendemos errado algumas coisas, Senhor, mas que a Tua palavra possa vir nos dando norte, nos corrigindo, nos exortando, nos edificando nesta tarde, Senhor, que os Teus filhos possam meditar nessa palavra, entender que importante não é a quantidade, sim a qualidade, nós darmos o nosso melhor, nós ofertarmos aquilo que está no nosso coração, mas com alegria, com generosidade, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, guarda teu filho, a tua filha, os teus servos, que eles possam, Senhor, sempre ter para oferecer e que o Senhor possa derramar mais sobre a vida deles, que o Senhor possa derramar bênçãos sem medidas, Pai. Em nome de Jesus, a todos aqueles que são generosos, todos aqueles que contribuem para a casa do Senhor, para a manutenção, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, eu repreendo todo o mal contra a vida deles, toda cilada, toda armadilha, toda astúcia do inimigo que caia por terra em nome de Jesus. Ó Pai, que eles venham a ser limpos, purificados, edificados por essa palavra, Senhor. Que a Tua palavra, Pai, ela permanecerá para sempre, em nome de Jesus. Passarão céus e terras, mas a Tua palavra, ela permanecerá. Que nós possamos, Deus, nos alimentar, nos mantermos firmes na nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu repreendo toda palavra maldizente, toda oração contrária, em nome de Jesus. Toda a fúria do inimigo está repreendida agora, em nome de Jesus. Cura os enfermos, liberta quem está preso em cadeias espirituais, em nome de Jesus Cristo, que haja salvação neste lar, que haja luz para dissipar as trevas, para dissipar todo o mal, toda a opressão maligna, em nome de Jesus. Ó Pai, limpa, purifica de todo o pecado, Senhor, que eles venham a ser servos, filhos, obedientes à Tua palavra, Senhor, que eles venham a dar fruto, em nome de Jesus. Aqueles que estão conectados a Cristo, esses vão dar frutos, esses vão mostrar que são verdadeiros cristãos, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada vida, cada irmão, e liberta eles de todo vício, de todo pecado, em nome de Jesus. Que eles possam liberar perdão, se for necessário liberar o perdão, Pai. Em nome de Jesus Cristo, repreendo toda oração contrária, tudo aquilo que foi falado, as fofocas, as mentiras do diabo, caiam por terra agora, todas elas, em nome de Jesus. Toda maldição hereditária, Pai, corta, quebra, cancela, em nome de Jesus. Que nenhum mal vai prevalecer contra a vida deles. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos que nenhuma praga chegará à nossa tenda, porque o Senhor está cuidando. 1000 vão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor nos guarda, nos protege, nos livra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Amém. e amém. Amém. Amém, irmãos? Amém. Então, meditem na palavra, porque não é só de pão que vai viver o homem. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensina na sua palavra, não é só de pão, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus, toda a palavra que está neste livro da vida, para que vocês tenham vida em abundância, estudem a palavra de Deus, para que vocês tenham autoridade para repreender todo e qualquer ataque do maligno. Amém? Amém. Então, tenham um excelente fim de semana. Amamos muito vocês em Cristo Jesus e amanhã nós estamos aí com a live, oração pelos enfermos, oração da saúde, né? Oração de fé. Amém? Então, um abraço, um beijo no coração de vocês e até amanhã.